Eu às vezes sou muito contra dar segundas chances, mas tem uns casos que funciona muito bem. Oi gente, eu sou o Léo e hoje eu tô aqui pra gente conversar sobre segundas chances, sobre livros que eu tentei ler pela primeira vez e não deu certo, mas depois de alguns anos eu voltei pra história e consegui me render ao enredo. Eu já fiz um vídeo muito parecido aqui no passado com outras séries e eu decidi retomar então, porque agora em 2022 eu li 3 livros, na verdade um deles é trilogia, e elas acabaram ressoando de um jeito bem diferente. Mas antes, não esqueçam de deixar o joinha ali embaixo, se inscrever no canal se vocês ainda não são inscritos e também comentar, porque isso ajuda bastante na divulgação do vídeo e também no crescimento do canal. Pra quem me conhece já tem um tempo, eu tenho assim às vezes momentos da vida em que livros não funcionam muito bem comigo. Desde que eu mudei pra São Paulo lá em 2018, eu sinto que essa experiência ela acabou ficando um pouco mais complexa. Eu lembro que na época que eu trabalhava a CLT, assim, eu ficava com aquela sensação de que tudo que eu lia não funcionava muito bem comigo. É claro que tinha, muitos fatores, mas o principal deles era o cansaço. Então, às vezes eu tava tentando ler alguma coisa pra me divertir, mas eu tava com a cabeça no trabalho. Eu tava, com muitos problemas na minha vida pessoal que acabavam, eu acho, tornando a minha experiência de leitor um pouco chata. Teve um tempo que eu me afastei muito das leituras, e aí o que eu fiz? Nesse ano, eu tentei pegar 3 livros dessa minha época obscura para tentar ver se a minha experiência ia ou não ser diferente daquela época. E assim, posso dizer que foi extremamente incrível. Isso tudo prova pra mim mais uma vez que aquela máxima de às vezes não é nem o livro, mas a gente mesmo é muito certeira. Quem me acompanha na Twitch desde o ano passado sabe que eu sou um leitor assim, meio apaixonado, mas meio hater por V. Schwab, porque alguns dos livros da Victoria funcionam comigo e outros não funcionam de jeito nenhum. E um dos casos mais conhecidos é Um Tom Mais Escuro de Magia, essa série que assim, tem fãs pelo mundo inteiro, que todo mundo que lê se apaixona. E o que aconteceu comigo na primeira vez que eu li é que eu não consegui gostar de jeito nenhum. Eu até tinha entendido, até tinha gostado de alguns personagens, mas a história parecia que não andava pra mim. Então eu cheguei na página 100 e eu decidi dropar o livro. E nesse sentido de dropar, não era uma coisa assim pra mim na época muito definitiva, porque eu sabia que em algum momento da minha vida eu ia querer continuar ou tentar de novo. E aí o que aconteceu? Isso mesmo, deu certo. No meio desse ano, eu peguei Um Tom Mais Escuro de Magia de novo, só que eu decidi fazer uma coisinha um pouquinho diferente. Como eu falei em outros vídeos pra vocês, tem muitos autores que eu gosto, mas eu nunca leio eles no idioma original. E o caso da Victoria Schwab é exatamente esse. Por eu ainda não ter tanta familiaridade com o idioma na época que eu peguei Um Tom Mais Escuro de Magia, eu acabei lendo ele em português mesmo. E às vezes a tradução, não estou falando que ela é ruim, a tradução às vezes acaba tendo essa dificuldade de manter um pouco do ritmo narrativo do autor. Isso acontece, gente, em todo e qualquer idioma. É uma tarefa muito difícil você manter a narrativa assim 100% do autor. É por isso que eu acho que os tradutores, eles também acabam sendo muito autores em alguns pontos, porque eles precisam fazer opções, trocas e todas essas coisas que acabam às vezes influenciando sim na experiência que o leitor vai ter. E eu sinto que a Victoria Schwab é um caso muito específico de autor que tem uma narrativa muito melódica, digamos assim. Tem uma coisa na narrativa dela, na forma como ela constrói as frases, na forma como ela ordena ali os pensamentos dos personagens, que muitas vezes acaba se perdendo durante uma tradução. E aí nesse ano foi muito assim, de coração aberto que eu peguei o livro, eu acabei aproveitando muito mais, o que eu acho que a história, ela tem algumas nuances que são muito interessantes. Eu achei assim, o plot do livro muito básico, isso não é ruim de forma alguma. Ser um plot básico quer dizer que o autor consegue explorar coisas além da base. A gente tem ali eles atrás de uma pedra que dá poder para todo mundo, e aí fica um monte de gente correndo atrás de uma pedra. E quando você percebe que é só uma pedra, você pensa assim,
Talvez não seja isso, mas aí vai lá V. Schwab com toda a sua genialidade e consegue transformar esse plot simples em algo muito complexo. O Kel, sem dúvidas, é o meu personagem favorito. Eu fiquei apaixonado por ele nesse primeiro livro e eu sinto que essa minha relação com o Kel, ela se manteve a mesma desde a primeira vez que eu li. Eu acho que o meu problema era a Layla. A personagem tem um complexozinho ali, tem algumas coisas que não funcionam muito comigo, mas nessa releitura ela acabou se tornando assim mais aturável pra mim. Muita gente diz que ela melhora nos próximos livros, então assim, não estou cantando o que odeio, acho insuportável. Só tenho alguns pequenos problemas com as atitudes dela nesse primeiro livro. E é muito doido pensar sobre isso, que eu tô lendo essas séries muito tardiamente, porque às vezes as coisas que as pessoas falam sobre uma história acabam não funcionando muito comigo. E é muito engraçado também eu falar isso pra vocês, porque o papel que eu exerço aqui em frente a uma câmera é, de certa forma, indicar livros pra vocês, se baseando na minha experiência como leitor. E eu tenho certeza absoluta que muitos de vocês nem sempre têm o mesmo sentimento que eu tive quando passei o que achei da história, por exemplo. Acho que muitos de vocês devem ficar ainda mais felizes com os livros que pegaram, outros devem dizer assim, acho que o Léo deu uma errada, uma exagerada ali, mas é isso, a gente se baseia, infelizmente ou felizmente, na experiência das outras pessoas, e o que a gente precisa ter nesse meio é uma segurança de que a gente tá lendo também porque a gente quer e não só porque outra pessoa indicou. E aí quando a gente faz isso, eu acho que a gente consegue ter uma leitura mais fluida, a gente consegue se divertir, a gente consegue aproveitar mais uma história. A mesma vibe de Um Tom Mais Escuro de Magia, vem aí Vilão, este livro que assim, é um dos mais aclamados de V. Schwab, e foi um livro que pra mim não rolou a conexão. Tem alguns anônimos? Deixa eu falar uma coisa. E é até meio besta de falar isso, porque quando eu li Um Tom Mais Escuro de Magia lá em 2018 e dropei a história, se passaram alguns meses e eu peguei Vilão pra ler e aconteceu exatamente a mesma coisa. E em ambos os livros eu parei na página 100. Eu acho que assim é o meu limite pra ver se uma história vai realmente me cativar ou não. E aí o que acontece com Vilão? Eu amei. Eu sinto que Vilão foi uma história que mexeu muito comigo. Eu li agora no final desse ano até pra uma LC de subs lá na Twitch, e foi muito legal de ver como esse livro encontrou as pessoas durante a leitura. Todo mundo teve uma experiência muito parecida, de concordar em alguns pontos e discordar em outros, mas num resultado muito palpável assim, a história entregou o que precisava ser entregue. É um livro sobre heróis e vilões, mas ao mesmo tempo é uma história sobre caráter, onde você não sabe exatamente quem é do bem e quem é do mal. Segundo a experiência com Vilão, eu senti que a história me pegou muito mais rápido, eu achei a narrativa da V. Schwab muito rápida, e chega em um momento muito específico de Vilão que você não consegue largar a história de tão boa que ela fica. Agora, com relação ao final de Vilão, eu acho que pra mim era um final esperado, mas ao mesmo tempo eu não queria que fosse esse o final da história. Depois de um tempo a gente descobriu e, enfim, bombou aí fora que Vilão teria uma continuação que se chama Vingança, e agora, depois de Vingança, a V. Schwab decidiu escrever mais livros dentro deste universo de Vilão. O que pra mim é interessante, mas não me compra. Por quê? Porque eu me senti muito satisfeito com o final de Vilão. Eu acho que foi uma história que entregou o que precisava ser entregue. Se você pegar a sinopse de Vilão, você vai ver que todos os pontos que são ditos na sinopse, a autora trabalha na história. Então, assim, não tem nada que ela não entregue pra você. Do tipo assim, você termina o livro satisfeito. E quando a gente termina o livro satisfeito, a gente não fica, eu pelo menos, com aquela vontade de ler uma continuação. Então eu tô meio nessa, eu não tenho vontade de ler Vingança, apesar de algumas pessoas falarem que é bom. E eu sei também que ela vai demorar pra publicar as outras sequências, ainda tá escrevendo, trabalhando em outras histórias, então talvez eu espere lançar pelo menos o terceiro livro aí, pra aí sim eu pegar Vingança. Mas por enquanto o Vilão cumpriu o seu propósito. É óbvio que é uma história que dá pra ser expandida, então assim, não vou dizer, ai meu Deus, o Schwab está querendo ganhar dinheiro em cima aí dos leitores dela. Não é isso, é uma história que tem uma possibilidade de expansão, até porque é um mundo muito vasto, ela explica pouquíssima coisa ali no primeiro livro, ela fica mais na relação dos dois protagonistas, dessa parte de amor e ódio, deles quererem se vingar, de um querer matar o outro. Se vocês leram Vingança, me contem aqui nos comentários se vocês gostaram, se vocês não gostaram, porque eu também sei que essa é uma história que divide
muito as opiniões. E só para não ficar nessa coisa de meu Deus, o Leonardo não suporta ver Schwab, nunca existiu um livro de Schwab que Leonardo gostou, temos aí 2 exemplos, tá? Uma Melodia Feroz e A Vida Invisível de Ed La Rose são 2 histórias que eu sou extremamente apaixonado. Não, porque assim, né? Fazer justiça. Quem é das antigas vai lembrar desses livros que eu vou falar agora, porque teve até um projeto de leitura aqui no canal, onde eu comentava sobre esses livros. A gente fez na época um grupinho de leitura no Facebook, se eu não me engano, e eu nunca continuei esta série, na verdade esta trilogia, que na verdade pode também ser chamada de série agora, que é Fúria Vermelha, do Pierce Brown. Essa trilogia fez assim, um sucesso estrondoso em 2015 e eu peguei na época para ler o primeiro livro. Eu sinto que em 2015, 2016 ali, eu não era um leitor que tinha uma maturidade boa ainda para conseguir aproveitar tudo o que esta ficção científica traz pra gente. E isso influenciou negativamente na minha continuidade, mas teve muitas coisas na história que acabaram sendo muito negativas pra mim. Eu acho que a primeira delas era como a narrativa do Pierce Brown acabava se conectando comigo, eu não sentia assim muita vontade de conhecer os personagens, e ele é um livro que ele começa jogando muita informação em você, e aí isso fez com que eu enrolasse pra ler o livro, que a história se tornasse muito densa, só que depois do meio de Fúria Vermelha, a história se expande e você acaba conhecendo melhor o mundo, e eu acho que foi ali que o livro me ganhou. Naquele tempo eu dei umas 4 estrelas, 4,5, o que soa muito doido, né, eu falar pra vocês agora que eu achei o livro chato e que tem muita informação, mas de fato o final de Fúria Vermelha, ele é realmente muito bom. E eu tinha os outros 2 livros pra continuar a trilogia, mas eu meio que não quis, porque eu disse assim pra mim, nossa, mas tá muito denso, e se todos os outros livros forem assim? E também tava no hype, e as pessoas estavam falando super bem, aí eu fiquei com medo, e aí agora, neste ano, eu olhava pra minha estante e pensava assim, meu Deus, e se eu pegasse a trilogia pra ler de novo? E se eu gostar dela agora? Eu não sei porquê, mas eu tinha essa sensação de que eu precisava pegar a Fúria Vermelha. Teve aí um belo dia, então, que eu peguei a trilogia pra ler, eu reli o primeiro livro, e foi uma das experiências mais divertidas desse ano. Foi uma segunda chance que eu dei pra Fúria Vermelha, e assim, não tem muito o que falar, gente. Foi primoroso o trabalho de Pierce Brown. De fato, o primeiro livro, ele teve um gosto diferente pra mim nessa segunda vez que eu li. Ele teve um pouco mais de profundidade, eu gostei mais dos personagens, eu me interessei pelo mundo, o que é muito legal também. Porém, a questão política é algo que, mesmo depois de eu ter terminado a trilogia, eu ainda não consigo compreender. Isso eu acho que se deve muito à questão de que este livro, essa trilogia, ela é complexa. Ficção científica, eu acho um gênero muito complexo, pelo menos pra mim. Eu sei que tem muita gente que é apaixonada, mas ele é um gênero que não funciona às vezes comigo. O livro que eu mais gostei, sem dúvidas, foi O Filho Dourado, que é a sequência de Fúria Vermelha. Esse livro é eletrizante do início ao fim, é uma história rápida, apesar do livro ser grande, tem muita ação, tem muitos acontecimentos, ele é um livro também bem violento, não tem tanto romance quanto o primeiro livro, e é uma história que cresce muito dentro da gente. Você começa a torcer pelos personagens, você fica envolvido, e a narrativa do Pierce Brown, ela é uma narrativa em primeira pessoa durante todo o livro. E aí, conforme ele vai jogando as informações pra você, você sente assim que você tá completamente imerso nesse mundo. Se no primeiro livro eu me sentia perdido, nesse aqui a gente tem algumas informações, mas essas informações elas são mais de plano de fundo, porque acontece muita coisa com o Daryl e com os personagens em torno dele, que você acaba às vezes até esquecendo da complexidade deste mundo. Porém, chega Estrela da Manhã. E aqui é que eu sinto que não me pegou mais. Porque esse livro, ele é extenso e ele tem muita informação. Ele é o livro que conclui essa trilogia, então é onde você espera que as pontas sejam amarradas. Ele é um livro muito mais denso que os 2 primeiros, ele tem um desenvolvimento maior de personagens, então a gente fica às vezes muito em monólogos internos, a gente vê muito mais as emoções dele, e para algumas pessoas isso é muito legal, mas para mim, no momento em que isso está acontecendo, não é legal. Eu queria que isso tivesse acontecido antes, que a gente tivesse esse background interno dos personagens, sei lá, espalhado pelo segundo livro, do que vir um terceiro e jogar tudo isso na sua cabeça e te obrigar a entender essa complexidade dos personagens antes
da história se concluir. Então o problema pra mim com Estrela da Manhã foi aí. Por outro lado, eu gostei do livro, eu acho que da metade pro final ele cresce bastante, você tem muitas resoluções, você tem também muitas perdas, e tudo que acontece no livro e na trilogia inicial como um todo faz sentido. Só que eu acho que essa minha leitura de Estrela da Manhã, ela também teve muita coisa de eu ter amado tanto o segundo livro que eu achei que no terceiro o ritmo ia ser o mesmo. Mas não, essa trilogia eu acho que ela é bem dividida pra mim, a minha experiência foi assim, e aí eu fiquei com essa sensação de eu queria que você entregasse uma coisa mais a nível de Filho Dourado, mas não teve isso. Quer dizer que a história é ruim? Não, muito pelo contrário. É ótima, por mais que não tenha gostado, eu concordo que é a melhor saída e o Pierce Brown fez corretamente o que ele deveria fazer. Do tipo assim, você entende que isso não funciona com você, mas você também consegue compreender que era o melhor pra história. Enfim, essas foram as minhas segundas chances de 2022. Deixem aqui nos comentários se vocês já fizeram esse tipo de experiência. Se não fizeram, eu recomendo muito, porque é aquilo, a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo e tendo outras visões em relação a histórias que não funcionavam antes com a gente. E se vocês já leram alguns desses livros que eu citei aqui, comenta ali embaixo também, não esquece de deixar o joinha, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, e todos os links que você precisa saber sobre mim estão aqui na descrição. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!